Olá, amigos da Rádio Boa Nova. Aqui estamos para mais um programa Diálogos Médicos. Boa tarde, como estão? Estamos aqui eu, Silvia, a nossa Camila. Olá, boa tarde. Betinha. Boa tarde, queridos ouvintes. E Rafael. Boa tarde a todos. Nós adoramos estar aqui com vocês, gostamos que participem conosco. Vocês podem, através do nosso e-mail, fazerem questionamentos sobre os temas que estamos conversando. O nosso e-mail é o dialogosmédicos@feal.com.br. Também visite o site da Associação Médico Espírita de São Paulo, www.amesaopaulo.org.br. E não deixe também de ver o site da Folha Espírita sobre temas muito importantes relacionados ao espiritismo, à espiritualidade, que é o www.folhaespírita.com.br. A Camila também vai comentar sobre um curso que vai ser administrado em outubro, pois no dia de hoje nós falaremos sobre um tema muito importante da nossa atualidade, que nós vamos começar agora em setembro, sobre o suicídio, Setembro Amarelo, que é um curso que o nosso presidente, o nosso vice-presidente também irão participar. O curso, gente, ele se chama Suicídio, Ciência e Espiritualidade Unidas na Busca por Respostas. É organizado pela Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade, do qual o Dr. Mário Pérez e o Dr. Marcelo Saad fazem parte, junto com representantes de várias religiões. E cada religião vai falar sobre a sua visão a respeito do suicídio e também falar um pouco sobre prevenção do suicídio. Vai ser no dia 21 de outubro, no auditório do Hospital Santa Catarina. Quem tiver interesse em participar, é só entrar no site www.coalizãointerfé.org. Vale a pena para quem quiser aprofundar no assunto. E como a Silvia falou, a gente está no Setembro Amarelo, né, que é um mês que discute sobre a prevenção do suicídio. E realmente essa questão está bem em evidência e há dados bastante preocupantes a respeito dessa temática. Por exemplo, eu vou trazer aqui algumas estatísticas sobre o suicídio no Brasil. A média brasileira atualmente é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, o que é bem abaixo da média mundial, que seria entre 13 ou 14 mortes por 100 mil pessoas. Mas o que é preocupante, o que é alarmante realmente, atualmente, é que a média mundial tem crescido e o Brasil também, esse número tem crescido expressivamente. E o maior aumento de suicídios é registrado entre jovens de 15 a 25 anos. Então, é muito importante também a gente falar sobre os fatores de risco, né, que levam ao suicídio. Dentre os fatores de risco estão as doenças mentais, os sintomas das doenças mentais, como, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias, transtorno de personalidade, esquizofrenia. Tem outros aspectos aí que seriam os aspectos sociais, gênero masculino, idade entre 15 e 30 anos, ou acima de 65 anos, pessoas sem filhos, moradores de áreas urbanas, desempregados, pessoas que estão isoladas socialmente, solteiros, separados ou viúvos e alguns tipos de populações especiais, como indígenas, adolescentes e moradores de rua. Também, dentre os fatores de risco, nós teríamos os aspectos psicológicos, pessoas que tiveram perdas recentes, pessoas com uma personalidade impulsiva, agressiva ou de humor instável, ter sofrido abuso físico ou sexual na infância e pessoas em situações de desesperança, desespero e desamparo. E também algumas condições de saúde limitantes, como, por exemplo, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica, alguns tipos de doenças neurológicas, trauma medular, tumores malignos, entre outros. É importante a gente falar... Você gostaria de falar algo? Em questão, assim, falando das mortes por suicídio no Brasil e no mundo, tem uma explicação do porquê seria a metade do que seria no mundo? A gente tem uma noção em relação a isso? Estaria realmente ligado à questão da religiosidade no Brasil e à falta da religiosidade em outros países? Olha, eu acho que ainda não há estudos conclusivos a respeito disso, Silvia. Porque tem países
a gente conhece a história, né, tem alguns países que são seculares, que as pessoas não são religiosas, que têm altos índices de suicídio, mas, por exemplo, a Índia, que é um país, né, que a gente conhece, que é extremamente espiritualizado, também tem altos índices de suicídio. Então, ainda não está muito clara essa relação. São múltiplos fatores associados ao suicídio, mas uma coisa que está bem clara cientificamente é que em indivíduos que têm uma espiritualidade, uma religiosidade intrínseca importante, é muito protetor para suicídio. Então, se você comparar populações, até bairros norte-americanos, em que essas diferenças demográficas, bairros que são pessoas muito religiosas e bairros que não, a taxa de suicídio é muito discrepante. Agora, em termos de países, muitos outros fatores entram em jogo. Então, a questão cultural, a questão de desenvolvimento econômico, a pressão social por desempenho, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, o índice de suicídio é muito grande porque tem uma questão do desempenho acadêmico profissional enorme, então uma frustração não passar numa prova, não conseguir um emprego, isso é muito pesado e isso tende a aumentar o risco de suicídio. Cuba, por exemplo, é um país que tem taxas muito altas de suicídio, na faixa de 20 por 100 mil habitantes ao ano, enquanto no Brasil aqui na faixa de 6. Mas é muito difícil você, cientificamente, usar uma metodologia que consegue isolar com toda certeza absoluta qual que é o fator influente, né? Porque você teria que controlar essas populações com essas variáveis. E uma coisa que não dá para fazer. Inclusive que o tempo, né? Que até o próprio frio, países onde existe o frio por mais tempo, onde não existe o sol, menos exposição ao menos sol, exposição solar, a gente tem um maior índice de suicídio diferente de países solares, onde, né, a gente tem a presença do sol. Então, realmente, temos vários fatores, mas é bem diferente, né? Em relação à população. Uma questão aqui no Brasil também é a subnotificação. Pode ser isso também. Porque para você fazer um atestado de óbito bem feito, coloca causas externas, acidente. Então, muitos médicos não preparados acabam não colocando suicídio. Então, tem essa questão da subnotificação também, que é algo que a gente não pode negligenciar. E uma vez você colocando como suicídio, o paciente, ele tem que ir ao SVO, não? Tem que ir para o SVO e tem uma questão do peso familiar. SVO, Serviço de Verificação de Óbito, ou seja, não pode enterrar imediatamente Tem que saber a causa realmente da morte, né? Sim, toda causa externa tem que ir para o IML. Rafael, aproveitando aqui todo o seu conhecimento de psiquiatria e saúde mental, você poderia esclarecer a gente um pouco a respeito do comportamento suicida para que os ouvintes possam ter um maior esclarecimento sobre isso e possam identificar, né, no seu círculo, como é que é essa questão? Nós temos a ideação, pessoas que pensam sobre o suicídio, que a gente chama de ideação suicida, pessoas que fazem um planejamento e as que chegam a tentar. Como é que é isso? Bom, primeiramente, assim, o suicídio não é algo natural. Então, não existe nenhum comportamento dentro do reino animal que ocorra suicídio. O que existe é parte da história de vida de um animal, por exemplo, do louva-a-Deus, de algumas aranhas. Depois da relação sexual, a fêmea come o macho. Mas não é um ato de suicídio, faz parte disso e tem uma questão evolutiva da energia do corpo do macho servir para a fêmea se nutrir para conseguir fazer todo o processo de gestação e cuidar desses filhotes. Mas de um animal se permitir morrer, isso não existe. Então só acontece no ser humano. E só acontece quando há algum tipo de adoecimento mental. Então, uma falta de esperança, um sofrimento que o indivíduo não vê uma luz no fim do túnel. E ocorre através de um processo em que a pessoa vai, ao longo do tempo, isso pode durar dias, semanas, meses ou até anos, vai albergando essa ideia, alimentando essa ideia aos poucos, e pode ter tido algumas tentativas prévias ou pode ser de uma vez, uma tentativa única, é mais comum em homens. Mas há uma carreira, uma progressão em que o indivíduo vai se aproximando dessa ideia até cometer. Então, há indícios do comportamento de isolamento,
de uma indiferença perante as coisas, aquilo que dava alegria e motivação e deslumbre para o indivíduo começa a não ter mais, ele começa a largar as atividades que antes ele gostava, começa a deixar claro na fisionomia que está triste na maior parte do tempo, começa a fazer uso abusivo de drogas, começa a ter uma negligência em relação à sua própria saúde, uma negligência em sua própria segurança, frequentando lugares, em horários, situações, se expondo a casas noturnas, usando drogas, com uma certa um descuido consigo mesmo. Então, há vários indícios de que o indivíduo vai largando mão de viver, se preocupando nisso. O fator de risco mais alto para suicídio é uma tentativa prévia. Então, não existe essa questão assim, tá querendo chamar atenção, se quisesse se matar, se matava. Isso são todos mitos e isso é muito doloroso para um familiar que albergou esse tipo de ideia, esse tipo de ignorância, depois lidar com o suicídio consumado. Assim. Então, isso a gente não considera. É um pedido de ajuda, de sofrimento e pode acontecer a qualquer momento mesmo. E aí começa com pensamentos do tipo, preferi estar morto, gostaria de dormir, não acordar mais, até ideias do tipo... gostaria de... Eu sou um peso para os outros, gostaria de ter energia, força de vontade para conseguir me matar mesmo. Até que o indivíduo começa a planejar, você acha uma pesquisa no Google, por exemplo, como se matar sem dor, começa a dar indícios desse tipo de coisa. E aí o planejamento em si, que ele planeja, faz uma carta de despedida e até a tentativa real. Isso que você falou, né, Rafa, é muito comum, né? Algumas pessoas falarem de uma maneira inadequada isso. Essa tal pessoa está ameaçando o suicídio apenas para me manipular. E qualquer ameaça, ela é muito séria, né? A gente precisa levar a sério comportamentos de automutilação, que muitas vezes... A pessoa não quer se matar, mas ela quer sinalizar de alguma maneira que ela está passando por uma dor intensa e não está sabendo lidar com isso. Outro engano, né? Outro equívoco que costuma surgir é se eu perguntar sobre o suicídio, poderia induzir o paciente a isso. É outro mito, Não tem nada a ver com a história. Então, a maioria das pessoas que de fato tentam e se matam, elas procuraram um serviço de saúde e foram até atendidas antes. Então, não há qualquer evidência científica de você tocar no assunto ou falar a respeito de que aumente a chance do indivíduo cometer suicídio. Muito pelo contrário. Então, se você precisa ventilar a ideia, você precisa conversar a respeito para que não ocorra. Outros mitos, né? Quem quer se mata mesmo. Quem quer se matar não avisa. Outras pessoas dizendo o suicídio é um ato de covardia. E outras pessoas também que podem falar, no lugar dele eu também me mataria. Isso é muito sério, mas isso acontece. Sim. Às vezes a pessoa está numa situação de desamparo tão grande, né, numa situação tão difícil, e aí as pessoas em torno, ou o próprio profissional de saúde fica tão envolvido e se identifica tão profundamente com aquela situação que acaba se colocando impotente para ajudar a pessoa. Isso também é muito, muito sério, muito grave. E como prevenção ao suicídio, o que nós teríamos, então? Acho que, em primeiro lugar, o Rafael também pode dizer melhor isso, o tratamento dos transtornos mentais, né? A restrição de acesso aos métodos e meios, uma abordagem adequada pelos meios de comunicação, programas de educação e informação em escolas, busca ativa e triagem dos grupos de risco e, em último lugar, que é esse assunto que a gente vai esmiuçar um pouco mais, é o cultivo da espiritualidade. Então, o suicídio não é um comportamento natural de um ser vivo. Ou seja, ninguém quer parar de existir. Todo mundo, todo ser humano que tentou, que conseguiu até se matar, não queria deixar de existir, queria parar de sofrer. Quer dar uma interrupção no sofrimento. E é a falta de visão de outra forma de parar de sofrer que faz a pessoa se matar. Então, não existe suicídio
não prevenível. Todos os suicídios são potencialmente preveníveis, desde que a gente amenize o sofrimento. É como se fosse a única solução para ele seria o suicídio. É, ele já procurou todas as maneiras de não sofrer, então ele utiliza o suicídio como uma forma de parar de sofrer. É a única forma que a pessoa enxerga. Diante de uma pessoa sob risco de suicídio, o que a gente fazer e o que a gente não fazer, né? Acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso agora. Bom, vamos começar pelo que não se deve fazer. Em primeiro lugar, não se deve condenar. Muitas pessoas, elas já se sentem, de certa forma, fracassadas pelo fato de estarem pensando sobre isso, e ainda com o julgamento pesado das outras pessoas, ela não vai conseguir se abrir para poder dizer que está sofrendo, que está pensando sobre isso. Então, é importante que quando a gente se depare com uma situação dessa, com uma pessoa sob risco de suicídio, que a gente ouça, acolha, sem julgar. Então, expressões como isso é covardia, isso é loucura, isso é fraqueza, decididamente não ajudam. Só piora. Só piora a situação. Banalizar, por exemplo, dizer, é por isso que você quer morrer? Eu já passei por coisas bem piores e não me matei. Isso também não contribui em nada com a pessoa que está em sofrimento. Opinar, você quer chamar atenção, isso é falta de vergonha na cara. Dar sermão, tantas pessoas com problemas mais sérios que o seu, siga em frente. E frases de incentivo, jogadas aí por acaso. Levante a cabeça, deixa disso, pense positivo, a vida é boa. Então, são coisas assim que podem não contribuir. E até piorar. E até piorar numa situação dessas. Agora, como que a gente pode fazer as pessoas desistirem dessa ideia? Eu peguei aqui no site do CVV, do Centro de Valorização da Vida, esse dado que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. E eu achei bem interessante isso. Bem interessante. Mas, efetivamente, o que a gente pode fazer, né, para ajudar? Em primeiro lugar, acho que a gente dá um espaço de escuta e acolhimento para essa pessoa, ouvir sem julgar, como eu já tinha falado. Deixar a pessoa desabafar sobre os seus sentimentos e que isso possa, de alguma forma, modificar seu estado interior. A pessoa, muitas vezes, numa situação, né, com ideação suicida, está muito ambivalente, ela se vê diante de sentimentos opostos, então a pessoa que está próxima em ajuda pode ajudar a fortalecer as intenções de viver, porque a pessoa quer morrer, mas ao mesmo tempo ela vem e pede ajuda porque ela quer viver, né? Então ela fica nessa ambivalência, será que eu vivo? E aí a gente pode ajudar fortalecendo essa vontade de viver. Uma pergunta simples que a gente pode fazer: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Já pode ser muito. Eu faço parte de um grupo também lá no Hospital das Clínicas, o PROCER, e quando a gente vai entrevistar os pacientes, e a gente muitas vezes se apresenta como sendo do PROCER, um programa que estuda essa relação espiritualidade-saúde, religiosidade e tudo. E a gente está lá na entrevista com o paciente, a gente pergunta a respeito aí de várias situações de vida, e a gente pergunta muitas vezes, você já tentou suicídio, já pensou sobre morrer, tudo? Muitas pessoas se sentem intimidadas em responder, né? Justamente porque nós somos um programa que estuda espiritualidade, religiosidade, e as pessoas, elas se sentem, de certa forma, culpadas, intimidadas quando a gente pergunta sobre isso, porque acham que a gente... Vai julgar. Justamente. Isso é bastante comum, né, Rafa? Muito, muito comum. Então, uma maneira que eu costumo, por exemplo, falar com meus pacientes alguma maneira o sofrimento estava tão intenso, estava tão difícil, chegou a passar na sua cabeça, assim, a possibilidade de você tirar a sua própria vida? Chegou nesse ponto em algum momento? E essa sensação de culpa vem também da carga católica, né, e do que a gente recebeu durante muito tempo, né? Que o suicídio era o indivíduo nem ia para o céu, né? Então ainda se tem esse conceito que o suicida não tinha direito a nada, nem a uma missa, era uma coisa bem preconceituosa. E isso ainda temos pacientes muito ainda que acreditam nisso, não acreditam em outras situações a não ser nessa. E muitos sem abordar que fazem do umbral um inferno.
o próprio inferno. Acho que tudo é a maneira de abordar, né? Porque assim, nós sabemos que o suicídio tem consequências bastante graves. Mas será que naquele momento que a pessoa está em sofrimento vai contribuir a gente colocar de determinada maneira, né? Mas a própria pessoa não sabe disso, né? Também. Então, assim, a gente entrevistar as pessoas numa postura de julgamento só vai criar uma barreira intransponível, né? Além disso, né, que a gente conversou, também tem as contribuições que o Espiritismo trouxe pra gente, os esclarecimentos, os ensinamentos. Eu acho que vai ficar pro próximo bloco, né, pra gente aprofundar esse assunto. A gente pode deixar pro próximo bloco, né, Silvia, aquela discussão entre a diferença de Dimas, da obra Os Obreiros da Vida Eterna, e André Luiz. Ambos acabaram por comportamentos e escolhas encurtando a trajetória na vida aqui na Terra da encarnação. Mas por motivos bem diferentes, e isso implica não ser considerado um suicídio inconsciente, embora tenha tido essa redução da vida corpórea, ao contrário de André Luiz. Sim, eu acho interessante. Inclusive, nós terminamos de falar sobre o livro da doutora, A Luz do Eterno Recomeço, uma visita ao nosso lar, onde a gente vê o André Luiz no umbral e ele sendo chamado de suicida. Isso muito surpreende, porque, na verdade, para ele tinha tido uma desencarnação, né, normal, tinha tido uma doença física, e nunca passou pela cabeça dele que ele poderia ser realmente um suicida indireto. Isso é uma coisa para que nós reflitamos também o quanto vivemos a nossa vida como suicidas indiretos e de que maneira a gente pode prevenir esse tipo de comportamento. Essa comparação é bem interessante e também traz uma reflexão para nós mesmos. E nós devemos conversar no próximo bloco. Até mais, então.